curso de noivos para sogras. Afinal de contas, essa proposta funcionaria? Eu assisti a um vídeo de um padre da Igreja Católica, se não me engano, de Vêneto, e ele havia feito uma pesquisa com casais da igreja, e nessa pesquisa ele percebeu que muitos relacionamentos não estavam dando certo por causa da relação entre mãe e filho, mãe e filha. Diante disso, ele resolveu fazer um mini curso de 3 dias para poder preparar essa sogra para que ela entenda qual que é o papel dela a partir do momento que a filha se casa, que o filho se casa. Eu não sei se essa informação é verdadeira ou não, mas independentemente da veracidade dos fatos, eu achei a proposta interessante e eu gostaria de conversar com vocês diante disso. Porque como é um tema que eu gosto muito, eu sou psicóloga, atendo casais, famílias, é uma realidade que eu vejo de muito perto. Muitos relacionamentos passando por problemas por causa dessa relação, essa dificuldade que os casais têm muitas vezes de se separar da mãe, e aí leva isso para dentro do relacionamento. Mas vamos pensar na proposta que foi pensada pelo padre. Parece algo interessante, talvez seja até válido? Sim, afinal de contas, se nós temos um problema com a sogra, por que não trabalhar nesse problema? Só que eu penso que a gente precisa voltar um pouco e começar a pensar na prevenção desse problema e não somente depois que o problema já está instalado. Fica por aqui que eu vou te ajudar a entender. O que acontece? Normalmente, quando se tem essa relação, essa dificuldade do distanciamento entre filha ou filho com a mãe, isso foi construído ao longo de uma vida inteira. A pessoa não criou apego no pai e na mãe do dia para a noite. Isso foi sendo reforçado ao longo dos anos. A pessoa aprendeu a criar uma dependência dessa mãe. E essa pessoa vai carregando crenças de que se ela abandonar essa mãe, que a mãe vai ficar sozinha, que não vai ter ninguém que cuida, que ela não vai se sentir amada o suficiente. A pessoa cria um sentimento de culpa. E aí eu falo para vocês, a sogra vai lá para o minicurso, fica lá 3 dias no minicurso. Por mais que ela entenda o papel e a função dela, que ela não pode entrar nessa relação, você entende que aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de abandono já foi gerado no filho e na filha? Então, por mais que a mãe tente distanciar depois que o mal já está instalado, o filho continua com aquele sentimento do apego, da culpa. Então, por mais que a mãe fale assim, não, vai para sua casa, cuida da sua família, aquilo é uma emoção que ele tem. É um sentimento que ele carrega, é uma culpa que é dele, e se não for ressignificado ao longo da vida, o trabalho vai ser em vão. Então, o que é o meu pensamento? A gente precisa começar a trabalhar isso desde a base. Se a igreja, por exemplo, independentemente de ser católica ou evangélica, se quiser investir nisso, o ponto de partida precisa ser o quê? Na infância, não é no curso de noivos. Depois que o cara já está barbado, a mulher já está adulta. Não, é na infância. É mostrando já para a criança que vai haver um momento em que ela vai crescer, que ela vai constituir família, que a família dela vai ser a prioridade. Afinal de contas, isso não está na Bíblia. E às vezes a gente não entende isso, né? Se a igreja investe nisso desde os estudos bíblicos, a igreja católica que trabalha com o catecismo, faz isso no catecismo, já vai ensinando para a criança desde pequenininho. Olha, hoje você tem seu pai, sua mãe, mas em algum momento, se você se casar, o seu marido, a sua esposa se torna prioridade. O que é prioridade? É que você vai viver agora aquela relação, porque tudo muda. A criança, ela está em fase de construção da personalidade. Os traços dela estão sendo moldados. É muito mais fácil de você moldar e influenciar uma criança do que um adulto barbado. Aí você pensa que um mini curso de 3 dias, que isso vai ser o suficiente para mudar o comportamento de uma vida inteira? Quantas pessoas que vão para terapia e ficam anos e ainda assim não conseguem mudar um comportamento, porque mudar é muito difícil. Primeiro, que a mudança só acontece quando a pessoa realmente quer. Então, por mais que a sogra possa ir para esse mini curso, aprender um monte de coisas e começar a se posicionar, vocês entendem que ela deveria fazer esse trabalho desde quando o filho era pequeno? Então, às vezes, a gente vai investir numa preparação de curso de noivos, mas a gente está esquecendo de ir lá para a base, de trabalhar isso com essa mãe no batismo. A Igreja Católica não trabalha com batismo de criança. Então, por que não faz um curso de batismo? Eu acho que tem, né? Curso de batismo. Vai trabalhar essas questões no curso de batismo. A igreja evangélica não tem, então vamos trabalhar na escola bíblica, vamos trabalhar isso com as crianças que estão ali na escolinha. Gente, isso é um valor
e um princípio bíblico, só que às vezes a gente fica pregando somente algumas coisas e esquece de outras. A família é a base que precisa ser constituída e eu acho que às vezes falta dentro da igreja, independentemente, né, da igreja, mas falta profissionais que entendam, inclusive, de emoções, de comportamento, para trabalhar isso com as pessoas de uma forma mais assertiva, porque o que tem hoje de famílias que estão se destruindo, não por falta de conhecimento da palavra, tem famílias que pregam o evangelho, que pregam a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas não tem controle emocional. Não sabe lidar com as emoções, não sabe ressignificar crenças, pensamentos, por quê? Nunca lidou com isso, não teve ninguém que ensinasse. Então, por que não inserir isso também no meio da igreja? Porque a Bíblia também fala sobre isso, né? Não são os sãos que precisam dos médicos, ou seja, os profissionais estão aí exatamente para isso. Então, a gente precisa olhar para essa demanda, mas não é depois que o fogo já pegou. É pensando já nos catatauzinhos, menininho, pequenininho, na escola, não só na igreja, mas na escola. Hoje a gente já tem aula de educação financeira, já não temos também aula aí para ensinar para as crianças a lidar com as emoções, por que não falar também da família? Acho que seria algo que agregaria tanto na vida das pessoas, que fariam com que lá na frente esses relacionamentos fossem de uma forma completamente diferente. Então, espero que de alguma forma esse vídeo aqui faça sentido para você. E se fez, conta aqui para mim nos comentários. E se não fez também, pode deixar aqui a sua opinião, que a gente vai trocando figurinhas.